Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor e aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgustou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. A fiel Jerusalém canta um hino triunfal. Celebrando jubilosa Jesus Cristo a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama à vida os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invictus, entre a morte, sobre a morte triunfante. Com o Pai e o Santo Espírito sois luz nova e radiante. Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos graças ao Senhor onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. Lamentação. Em tempo de fome e de guerra, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus tomou nossos pecados sobre si em sua cruz. Aleluia. Os meus olhos, noite e dia, choram lágrimas sem fim,
pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente a Virgem Filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitastes por acaso a Judá inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Por que feristes vosso povo de um mal que não tem cura? Esperávamos a paz e não chegou nada de bom, e o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós. Por amor de vosso nome, ó Senhor, não deixeis que se profane vosso templo, vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus tomou nossos pecados sobre si em sua cruz. Aleluia. Salmo 99. A alegria dos que entram no templo. O Senhor ordena aos que foram salvos que cantem o hino da vitória. Ide a ele cantando jubilosos, aleluia. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só ele é Deus, ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça a seu nome e bendizei. Sim, é bom o Senhor em nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ide a ele cantando jubilosos. Aleluia. Leitura breve. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o Cria supremo e Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, fica em mim e eu fico nele. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos.
para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profetas do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu fico nele. Aleluia. Preces. Oremos a Deus Pai que pela ressurreição de Jesus Cristo nos dê uma vida nova e supliquemos humildemente. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Deus de bondade e fidelidade, que criastes o universo e manifestastes a todas as gerações o vosso desígnio de salvação. Escutai-nos, ó Pai clementíssimo. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade, para que todas as nossas obras sejam justas e agradáveis aos vossos olhos. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Fazei brilhar sobre nós a luz da vossa face, para que, libertos do pecado, nos saciemos com a riqueza de vossos dons. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Vós que por Cristo nos reconciliastes convosco, fazei reinar a vossa paz em toda a terra. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor, derramai sobre a vossa Igreja o vosso Santo Espírito. Iluminai, Senhor, cada fiel. Queremos, Senhor, também te pedir pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. Derramai sobre ele o vosso Espírito Santo, Senhor. Que ele possa ter inspiração divina, Senhor, a tua inspiração, para continuar animando e conduzindo a vossa Igreja. Peço por todas as pessoas, Senhor, que vai entrando e saindo, que são tocadas, Senhor, pela tua graça, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este dia e a vida de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazer a leitura da liturgia diária de hoje, terceira semana da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 20, Salmo 116, e do Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 52 a 59. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado.
Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado esse amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor. Das trevas à luz, da leitura do livro Intimidade Divina. Ó Deus, por vós anela meu ser, em terra deserta, sem água, como em região queimada pelo sol, sem uma gota de água, aumenta a sede desmedidamente, assim na provação da aridez. Quem ama a Deus tem sede dele até desfalecer. A privação aumenta o desejo, e enquanto continua a buscar a Deus na oração, nenhum gosto e conforto encontra. Incapaz de meditar, nem a este auxílio pode recorrer, porque os raciocínios, as reflexões, nada mais lhe dizem. Sua fidelidade a Deus não lhe permite ir à procura de compensações ou mendigar consolações terrenas. As coisas criadas não o atraem, já não o satisfazem. Sua atenção continua orientada para Deus e a Ele se dirige, com solicitude e diligência penosas. Porque, vendo-se privado de gosto nas coisas espirituais, teme não mais saber amá-lo e servi-lo. Entretanto, prova São João da Cruz que tudo isso, em vez de indicar ausência de amor, é fruto de mais intenso amor. Porque se estivesse extinta a caridade e fosse culpada a aridez, não se preocuparia o homem de não amar a Deus. Não seria tão constante em buscá-lo e empenhado em permanecer-lhe fiel em meio a tanto sofrimento. Além disso, quando estas disposições são simultâneas e duradouras, nelas reconhece o santo os sinais daquela crise que introduz progressivamente na contemplação. A tribulação produz a constância,
de São Paulo. A constância, virtude provada. A virtude provada é a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na vida de oração, se verifica algo de semelhante à tribulação da aridez, suportada com constância, dispõe o homem a realizar com maior plenitude o que espera, ser amado por Deus, e poder retribuir-lhe o amor. Esperança que não pode ser decepcionada, porque, embora sem o perceber, o amor divino já está infundido nele pelo Espírito Santo desde o batismo. Na realidade, o Espírito Santo opera secretamente na alma posta por Deus na aridez purificadora, e através desta dispõe-na a receber conhecimento e amor de Deus, mais profundos, puros e delicados. A pessoa conhece a Deus por meio da inteligência iluminada pela fé, mas de modo humano, fundada em raciocínios, conceitos e pensamentos distintos. Estes, embora muito elevados, são sempre limitados e, por isso, só imperfeitamente podem dizer algo de Deus que é infinito, sem limite algum. Eis que, enquanto sofre na aridez e já não pode valer-se da meditação, o Espírito Santo vai infundindo na alma um modo novo de conhecer. É uma notícia geral indistinta que não se pode definir, mas que gera sentido mais profundo da transcendência de Deus, de seu ser infinito, de sua majestade excelsa, de sua bondade imensa. Intui o homem que o ser divino é abismo insondável, que os mistérios e os caminhos de Deus são imperscrutáveis e inacessíveis. E espontaneamente aumenta nele a estima, o respeito, a reverência para com Deus. Nasce a necessidade de adorar, de reconhecer a soberania divina. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses fora de mim. O primeiro mandamento já não é lei imposta de fora, mas necessidade que vem de dentro. É algo vivo, experimentado na profundeza do espírito, algo que toma todo homem e o leva a aderir com todas as forças a Deus. Verdade, sumo bem supremo. Verdade e bem que superam infinitamente as capacidades humanas e que todavia o arrastam fortemente a criatura para aquela divina atração que Deus mesmo exerce sobre ela, nessa oração obscura, isto é, privada de conceitos distintos, porém tanto mais luminosa, porque infunde um reflexo da luz divina. Assim, sob a guia do Espírito Santo que põe em ato seus dons, pode o orante cantar com o salmista: em vossa luz veremos a luz. E semelhantemente, em vosso amor, aprenderemos a amar. Deus, Deus meu, busco-vos com ardor, minha alma tem sede de vós, minha carne desfalece por vós numa terra deserta e sem água. Assim vos quero contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas louvarei vosso nome. Minha alma há de saciar-se. Com exultante alegria meus lábios louvar-vos-ão. Quando me recordo de vós em meu leito, em vós medito pela noite adentro, porque sois o meu apoio. Exulto de alegria à sombra de vossas almas. Minha alma se une a vós, para seguir-vos, vossa destra me sustenta. Ó Deus, quem me dera repousar em vós. Quem me dera verdes inebriar meu coração,
Então esqueceria todos os meus males e vos abraçaria meu único bem, que sois para mim. Tende misericórdia para que eu vos possa falar. Quem sou eu diante de vós para que me ordeneis amar-vos? E vos ireis contra mim e me ameaceis com graves desventuras, se não vos amar, como se fosse para mim leve desventura a ausência de amor por vós. Ó, dizei-me por misericórdia, Senhor Deus meu, que sois para mim. Dizei a minha alma, sou tua salvação. Dizei-o de modo que eu ouça. Eis os ouvidos de meu coração colado aos vossos lábios, Senhor. Abri-os e dizei a minha alma, sou tua salvação. Correndo atrás desta voz, alcançar-vos-ei, e não ocultareis de mim vossa face. Unidos assim a vós com todo o meu ser, já não haverá para mim dor, nem pena, de parte alguma. Será minha vida verdadeira vida, toda cheia de vós, para o alto ergueis, quem encheis de vós, e como não sou cheio de vós, sou pesado a mim mesmo. A alegria que eu deveria plantear contrastam dentro de mim com aflições que me deveriam alegrar, e não sei de que lado estarás a vitória. Senhor, tende piedade de mim. Eis, não vos oculto minhas chagas. Sois o médico, sou o doente. Sois misericordioso, sou o miserável. Santo Agostinho, Confissões. Jesus, ele fala: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aqueles que escutavam Jesus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? É interessante que Jesus não fica, dizendo, não é bem assim. Não, Jesus fala. Jesus continua, Jesus reafirma: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. E ele retoma, e ele fala, lá atrás seus pais comeram e eles morreram. E aquele que come este pão que eu estou dando, viverá para sempre. Olhando, a nossa leitura da intimidade divina, das trevas à luz, falando sobre oração, da aridez na oração, eu pedindo a graça de Deus, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse iluminar. E é através da aridez que nós vamos sendo purificados de tudo aquilo que nos prende às coisas terrenas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos desejando as coisas de Deus, mais vamos compreendendo as coisas de Deus, mais vamos nos apaixonando por Deus, mais vamos nos alimentando por Deus. Precisamos reforçar sempre a nossa oração, em todo momento. E aí, como vai dizer a leitura, as coisas do mundo deixam de ter importância, porque somente as coisas de Deus
nos são necessárias. O nosso coração começa a desejar somente as coisas do alto. E começamos a buscar esse alimento celeste, esse alimento que dura para sempre, esse alimento que é o próprio Cristo. O Cristo que se dá como alimento, o Cristo que fortalece. Foi isso que sentiu Santo Agostinho, quando ele vai dizer: a minha alma vos deseja, vos busca, Senhor. O meu coração estava inquieto, e ele só descansou quando encontrou a ti. O nosso coração também anda inquieto, e só vamos encontrar descanso, repouso, tranquilidade, calma, quando nos encontrarmos, quando percebermos que o nosso coração procura é Jesus. Tenhamos um ótimo dia. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.